Hoje também é Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 21 de março de 1960. O objetivo é reforçar a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. Aqui no Brasil, o combate a essa prática começou a se intensificar com a Constituição Federal de 1988, que incluía o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. Para falar sobre o tema, nós conversamos com a advogada Indira Quaresma. Doutora, muito obrigado pela sua participação, antes de mais nada, aqui nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, é sempre um prazer poder participar do programa. Uma grande questão que envolve particularmente o Brasil é aquela questão das pessoas, do comportamento cultural que existe de formas variadas em todo o país, do indivíduo que ele afirma, não sou racista. Mas muitas vezes, e já testemunho isso, aliás, acho que todos nós já testemunhamos isso no dia a dia, e ele adota posturas ou fala coisas que são de um racismo absolutamente patente. Como é que se combate isso? O racismo no Brasil, ele é peculiar porque ele é entranhado na nossa cultura. Então, a gente nasce com essa noção de racismo mesmo sem sentir. A gente chama de automatizado e refletido. E a gente combate isso identificando que existe o racismo, que o racismo condena as pessoas a uma situação subalterna, impede a ascensão social. Isso tem que ser combatido em todos os ambientes, tanto em casa, na família, nas escolas, nas igrejas, nas agremiações, todo tipo, para que a gente possa identificar o problema e, a partir da identificação do problema, poder tratá-lo. Porque se a gente não imaginar que não existe racismo no Brasil, a gente não vai se dedicar a erradicá-lo de forma definitiva. Agora, tanto existe que os dados são alarmantes, né? O Atlas da Violência do ano passado e várias outras pesquisas revelam que o índice de assassinatos é maior com os negros, o negro ganha menos, a escolaridade é menor. Realmente são dados alarmantes, Sim, né? E o racismo no Brasil, ele é peculiar porque não é só uma questão de menosprezo, é uma questão de encarceramento de todo um segmento da população nas classes mais baixas da sociedade, sujeito a maior violência, sujeito a menores oportunidades, sujeito a salários menores. Então, isso impacta não só para a comunidade negra, impacta para o país inteiro. A gente não conseguirá nunca ser um país de primeiro mundo, que a gente tem essa vocação para ser, se a gente não levar todo mundo junto, negros e brancos unidos, irmanados, num caminho de prosperidade. Porque se eu deixar um grupo atrás, não vai funcionar. Como afeta homens e mulheres? É da mesma maneira? Há questões específicas em relação a cada gênero? Não, as mulheres negras, elas são muito mais prejudicadas na questão racial do que os homens. Elas ganham menos, ainda que tenham uma escolaridade maior que o homem negro. E em relação à mulher branca, então, nem se fala. Em relação ao homem branco, piorou. Então, eu costumo dizer que as mulheres negras estão no fosso dessa pirâmide social do Brasil, não é nem na base, é no fosso. Porque ser mulher negra no Brasil é muito difícil, Rafael, muito mais difícil que ser mulher. Desculpa, porque eu quero acrescentar um pequeno detalhe. E com relação às crianças, por exemplo, casos de família que eu conheço, inclusive, que adotam, por exemplo, crianças negras. Como é que funciona? Bom, essas crianças, elas vão viver num outro mundo e elas vão ser mais, vão participar de uma sociedade diferente da que elas estavam acostumadas. Então, elas vão normalmente para outros ambientes e elas vão sofrer muito racismo. Vão sofrer muito racismo. Enquanto a gente não vencer esse racismo que é tão entranhado na gente, elas vão sofrer. Bom, mas é importante que se adotem, porque as crianças precisam de acolhimento, elas precisam crescer num lar saudável, para que se tornem cidadãos de bem. Agora, doutora Indira, o racismo é crime, foi um avanço a partir da Constituição de 1988, mas a gente tem também outras iniciativas muito importantes, como o sistema de cotas, né? E avançamos bastante com essas iniciativas pós-Constituição. Eu tomo, por exemplo, a Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de defender as cotas da Universidade de Brasília e, na época, mais ou menos 2014, 2012, fazia referência ao estudo que tinha sido feito no momento da implantação. No momento da implantação das cotas, a UNB só tinha 2% de alunos negros e 1% de professores negros. Hoje, dados atuais da UNB, já tem mais de 20% de alunos negros, embora o número de professores não tenha crescido tanto, e aí nós passamos por outro problema, que para ser professor universitário precisa ter mestrado e doutorado, então talvez as cotas tenham que avançar nesses cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, para que a gente também tenha professores negros altamente qualificados para dar aulas nas universidades. Mas, sem dúvida nenhuma, é um avanço. E não tem só a política de cotas, tem toda a política de empoderamento da população negra, inclusive com concessão de créditos para que possam abrir seus negócios. Então, tem várias políticas que podem ser feitas, estão sendo feitas na medida do possível, para que minimize essa situação. Eu acho que nem tão cedo nós chegaremos num momento ideal, numa situação ideal, mas estamos caminhando para isso, é importante dar um passo de cada vez. Hoje a Rafaela está com os números, eu estou com os casos pontuais. Uma situação, por exemplo, que na verdade eu vivenciei, conversando com uma pessoa de ambiente de trabalho e fazendo referência a uma terceira. E eu citei essa terceira que era amiga dessa pessoa que é negra, eu falei, fulano de tal, que é negro. Ele assim, um moreno. A pessoa com quem eu conversava, essa primeira pessoa, era negra. Isso é um comportamento também que, como é que se
trata essa questão, inclusive, quando se fala com os negros propriamente? O problema é o seguinte, negro, você tem a divisão do IBGE, né, a divisão clássica, o negro é o preto e o pardo. Então, o que acontece? Historicamente, ser negro no Brasil é muito pejorativo. Era muito sofrido, muito vergonhoso. Então, as pessoas usavam o eufemismo. Se eu tenho uma pele um pouco mais clara, que eu posso me distanciar das cores mais escuras... É moreninho, eu sou moreninho, né? sou café com leite. E aí vai inventando um monte de nome. É uma forma de negação da própria raça. Mas a gente está avançando com isso. Inclusive, a gente tem que ressaltar a importância dos movimentos negros em relação a isso, que é de se sentir orgulhoso com a própria cor, não se envergonhar da cor nem da raça que pertence. Então, é uma conquista que está sendo gradualmente conquistada, um fato que está sendo gradualmente conquistado. Agora, o negro precisa sempre provar mais, né, que ele tem competência, Sempre. que ele pode ocupar aquele Sempre. espaço, porque às Sempre vezes ele ele sente que ele não pertence àquele espaço. É isso, Indira? É isso, exatamente isso. Você para ver um negro na posição de destaque, você vai ver que ele é muito mais exigido do que qualquer outra pessoa que esteja na mesma posição. Então, é complicado e o racismo no Brasil, ele não é necessariamente entranhado com a questão social, não é a pobreza, porque quanto mais alto o negro está na hierarquia, mais atos de racismo ele vai enfrentar. E é um racismo sutil, um racismo de menosprezo, um racismo de que ele tem que provar mais do que os outros, que ele merece estar ali. Como mudar esse cenário? Tendo consciência de que a gente está num lugar que é nosso direito estar ali, entendeu? Mantendo posição firme, mostrando competência em tudo que se faz. Como nós dissemos outro dia, quando falávamos do Dia da Mulher, que todos os dias sejam os dias das mulheres, sejam os dias de todos, o Dia da igualdade, a mesma coisa com relação ao dia do combate à discriminação contra o racismo. Com certeza. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.